Esse domingo a gente vai falar de uma ação que no pior momento da crise ela chegou a valer menos de R$ 3. E nesse momento que eu tô olhando aqui pro home broker da Clear, ela tá valendo R$ 22,80. Pois é, a gente precisa falar de local web porque nesses últimos 12 meses ela se valorizou mais de 423%. Mas antes eu já quero fazer a chamada para vocês. Se vocês querem negociar com corretagem zero, o link da Clear tá aqui embaixo. E também já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo, porque eu quero trazer várias informações, tanto como números, também como a parte qualitativa, para a gente entender como a local web entregou um resultado que eu considero bom no quarto trimestre de 2020 e como talvez ela pode continuar crescendo ainda nesse ano de 2021. Bom, eu quero começar falando, gente, da parte da receita líquida, porque ela conseguiu entregar uma receita líquida de mais de 140 milhões de reais, o que foi 33% maior do que o mesmo período do ano anterior. Esse é um resultado que eu vejo como sendo positivo, mas principalmente quando a gente analisa a receita operacional. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, um dos principais responsáveis por essa receita operacional ter crescido tanto foi justamente a parte de e-commerce, né? Então, quando a gente pensa em relação ao quarto trimestre de 2019, ela cresceu mais de 108%, e quando a gente faz um comparativo entre 2020 e 2019, então ela cresceu mais de 77%. E isso por quê, gente? Ano de pandemia, logo lá no início, lá em março, abril, maio, a gente teve o comércio como um todo sendo fechado, alguns shoppings, e aí muitos lojistas e comerciantes, por exemplo, tiveram que fazer uma corrida e se adaptar a toda essa questão de tecnologia e e-commerce. Não somente, claro, o varejo, mas várias outras empresas. E aí, consequentemente, isso trouxe um ganho para a local web, porque no fim das contas ela tinha aquela solução lá para eles, né? Desde talvez você fazer um site, hospedar o seu site, ter a parte de e-mail, ter a parte de leads, ter uma integração com o meio de pagamentos, com a parte de logística. Então toda essa solução ela acabou entregando e, consequentemente, porque no meio da pandemia muitas empresas tiveram que se adaptar, então elas acabaram correndo para a local web. Eu acho que esse foi um dos grandes responsáveis por ela ter ido tão bem em 2020. É claro que ela também tem feito vários investimentos, então ela tem feito várias operações de M&A, ou seja, de fusões e aquisições, comprando alguns negócios que podem ser interessantes para o negócio dela. Então, desde a parte de pagamentos, essa parte de logística, tudo isso, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Primeiro eu quero continuar passando pelos números. Bom, vamos lá. A gente falou um pouquinho da receita, então a gente precisa falar do lucro, né? O lucro líquido, ele ficou 29% maior do que o quarto trimestre de 2019, porque ela entregou um lucro líquido de 9 milhões de reais. Isso porque ela teve uma margem EBITDA de 26%. Só que esses 26%, gente, ele foi um pouquinho menor do que o mesmo período do ano passado. Na verdade, foi 2,7 pontos percentuais menor. Mas muito porque algumas aquisições de algumas empresas que ela fez também já vinham com uma margem EBITDA menor. Então, no fim das contas, a média de todo esse resultado acabou, inclusive, incluindo o impacto dessa margem EBITDA menor das empresas que ela acabou adquirindo. Enfim, ela acabou entregando um ROIC também de 7,29%. Quando a gente fala do ROI, então, tá ali na casa dos 2%, mas a gente entende que ela é uma empresa que é super nova na Bolsa de Valores e que eu acho que ela tá atuando com uma estratégia de maneira que ela deve crescer aí no longo prazo, assim como ela já tem crescido, né? E a gente viu o reflexo disso nas próprias ações que se valorizaram, como eu falei para vocês, nesses últimos 12 meses, mais de 423%. Agora, um ponto muito importante, ela fez aí nesses últimos meses, principalmente, um total de 9 aquisições. Tiveram 3 que vieram depois ali do follow-on que ela fez em fevereiro, se eu não me engano, mas essas aquisições têm sido muito importantes para trazer soluções novas para essa parte de tecnologia. E aqui nessa imagem eu quero mostrar para vocês mais ou menos os serviços que ela tem trabalhado hoje. Então ela tem a parte de cloud, hospedagem e domínio, tem a plataforma de e-commerce, ela tem a parte de apps, o criador de sites, né? Então acho que a gente até pode pensar em alguns outros concorrentes, vamos
dizer assim, porque tem o Wix, que a gente também consegue fazer site, tem o HostGator, para essa parte de hospedagem também a gente poderia falar do GoDaddy, mas nessa parte de hospedagem ainda, ela acaba se sobressaindo bastante, ela tem 21% de market share, mas ainda assim a gente sabe que tem uma certa concorrência. Eu vou dizer que, por exemplo, essa parte de hospedagem de site eu acabei migrando o meu, que eu usava local web, porque, ao meu ver, eu encontrei um serviço que me atendia de melhor maneira, mas, ainda assim, ela tem conseguido crescer através desses serviços de tecnologia. Algumas aquisições que ela fez foi importante para aquela parte de e-commerce e, como vocês podem ver nessa imagem aqui, a gente começa a ver algumas soluções para esse segmento que fez ela ter um crescimento muito grande em 2020. Então, a gente tem toda a parte de serviços financeiros, tem a parte de integração logística, tem a conversão de leads, né, a parte de pagamento. Então, basicamente, ela entrega uma plataforma completa para quem quer hospedar o seu site, fazer vendas online. E a Local Web tem conseguido ser bem sucedida nesse sentido. Os números não mentem, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando, beleza, ela fez essas aquisições, ela fez um follow-on e conseguiu utilizar parte desse valor para fazer mais 3 aquisições, mas será que ela ainda tem potencial para continuar nesse ritmo, para continuar crescendo? E sim, gente, eu diria que ela tem. Na verdade, ela fechou o ano, né, com um caixa de mais de 274,7 milhões de reais, então no quarto trimestre de 2020, o que dá sim para ela uma folga relativamente boa para que ela continue pensando em novas aquisições para complementar o seu negócio e melhorar cada vez mais as ofertas de soluções, principalmente quando a gente pensa na tecnologia. Agora, um ponto que acaba pegando muito quando as pessoas olham, né, para essas empresas de tecnologia, e aí, enfim, a gente até poderia falar de outras, apesar de elas atuarem em segmentos um pouco diferentes, como uma Sinqia ou uma Melius, por exemplo, é a questão do preço. Quando a gente olha os indicadores de preço, eles geralmente estão lá na lua, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do PL de local web, tá em mais de 595%. E aí a gente fica, poxa, tá caro? Não tá caro? Quando a gente olha único e exclusivamente o indicador, é claro que a gente toma um susto e a gente pensa, isso aqui tá muito caro. Mas a gente tem visto que tem sido cada vez mais difícil fazer o valuation de empresas de tecnologia, porque elas têm focado muito em um crescimento e algumas têm conseguido um crescimento muito rápido. Então, às vezes, aquilo que a gente tá achando que tá caro, nada impede de ficar mais caro depois. Mas é claro que é muito importante também entender que, eventualmente, você fazer investimentos em uma ação que subiu tudo que subiu desde o seu IPO tem seus riscos, diminui um pouquinho a margem de segurança, mas como eu falei para vocês, nada impede de continuar crescendo. E eu vejo que a Local Web ela deve continuar crescendo justamente por ela continuar pensando nessas aquisições, por essa demanda cada vez maior por tecnologia, principalmente por parte dos comerciantes, dos varejistas, das pessoas estarem muito mais inseridas nessa parte de e-commerce ou, enfim, hospedagem de site, parte de e-mails, captação de leads. Então, eu acho que 2021 a gente deve continuar nessa toada. Os próximos resultados dessas últimas aquisições que ela fez, eles já devem sim ter um impacto, né? Devem ter um incremento, porque como tiveram algumas aquisições recentes, isso ainda não está refletindo nesse resultado, mas eu acho que então a gente já pode esperar um incremento dessas novas atividades, dessas novas empresas já no primeiro tri e no segundo tri de 2021. Mas beleza, gente, agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que local web tá caro? Vocês acham que local web pode ficar mais caro ainda? Ou não? Vocês acham que é simplesmente melhor deixá-la de canto e não colocar dinheiro nela, porque vocês acham que tem outras empresas que ainda estão apresentando outras oportunidades? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.